Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de bioquímica, dessa vez para falar das enzimas. A gente já falou um pouco delas quando estudou proteínas e aminoácidos, porém é muito importante ver um pouco mais sobre as enzimas nessa disciplina. Antes de começar a aula, já vou pedir que você tire print assistindo uma selfie assistindo a aula, faça anotações durante a aula e se divirta. Se divirta, porque é um assunto legal. Parem de ter preconceito, tá? Que é bem legal o assunto de enzimas. Então vamos lá, vamos falar das enzimas. O que é enzima? O que é uma enzima? Uma enzima, elas são catalisadoras biológicas de reações orgânicas. Então, para que uma reação química possa acontecer, ela tem que ter uma série de condições, como acontecer um choque, tem que ver a posição das moléculas na reação, a intensidade que isso ocorre e tudo isso, né, que eu falei para que uma reação química aconteça. Então, as enzimas, elas auxiliam nessa para que uma reação química aconteça e que aconteça de uma maneira mais rápida. Uma das características das enzimas é que as enzimas são em maior parte proteínas. Deixa eu pegar meu mouse, que é um lápis, né? Muito chique. Então, a maior parte das enzimas são proteínas. E por que aqui está falando maior parte, ou não todas? Por quê? Porque toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína, certo? A gente já vai falar sobre isso. Inicialmente, as enzimas foram descritas como os fermentos, né? Elas eram usadas no processo de fermentação. E quem descobriu foi Pasteur, né? Foi Pasteur que estudou sobre as enzimas. Nos anos 80, verificou-se o papel catalisador nos ribonucleotídeos. Quase que não sai de uma vez. Ribonucleotídeos. E essas foram chamadas de ribozimas. Então, as ribozimas vieram para eliminar essa fala, né, esse conceito da exclusividade das enzimas de reações metabólicas, ou seja, as enzimas antes dos anos 80 só era associada a reações metabólicas. As ribozimas, e não, né? Elas atuam também como formadoras de proteínas. No caso das ribozimas, elas atuam na síntese de proteína por meio de intro e exo. Intro e exo. Intro, na parte intro, elas cortam a parte da molécula do RNA mensageiro. Então, elas ajudam nesse processo de formar uma proteína. Então, as enzimas, elas podem ter o papel de catalisadoras. Oh, meu Deus, cadê meu mouse? Achei. Elas podem ter o papel de catalisadoras, ou seja, elas aumentam a velocidade da reação. A enzima está relacionada também à energia de ativação, que, oh meu Deus, eu tenho coordenação motora nenhuma, que a energia de ativação dá uma economia na energia, né? Ela economiza energia para uma reação acontecer. Então, ela ajuda o nosso mecanismo, né, o nosso corpo, as reações que estão acontecendo no nosso metabolismo, a ter uma economia de energia. As enzimas são específicas, então elas seguem o modelo chave-fechadura e elas têm a atividade enzimática. Essa atividade enzimática a gente vai ver o que afeta, na verdade, a atividade enzimática, porque as enzimas, todas as enzimas têm atividade enzimática, mas o que afeta essa atividade, certo? Então, vamos avaliar as enzimas no ponto de vista do objetivo delas serem catalisadoras. Então, se no começo dessa aula eu perguntasse a vocês o que é uma enzima, com certeza a maioria, grande parte, quase todo mundo ia dizer: enzimas são catalisadoras de reações orgânicas, ou se não, enzimas são catalisadoras. Enzimas são aceleradoras de reação, ou enzimas servem para acelerar as reações com a proteína. Então,
Ou simplesmente, né, enzimas são catalisadoras e pronto, ponto final. Porque tudo isso já está no nosso imaginário, que a enzima e o nome enzima e o nome catalisador já estão inteiramente interligados, certo? E não é mentira. A enzima é uma catalisadora, né, de uma reação. Como é que acontece? Então, o catalisador é tipo uma espécie de atalho para que o produto exerça a função desejada. Não afeta o equilíbrio da reação, isso porque a substância consegue o aumento da velocidade em todos os sentidos da reação. As reações orgânicas, elas precisam das enzimas, elas precisam desse catalisador, né, dessa substância catalisadora, porque a maioria das reações orgânicas são muito grandes e na maioria dos casos elas são muito lentas, elas acontecem de uma maneira muito lenta. Então, por isso não é muito viável metabolicamente elas não terem um catalisador, elas não serem catalisadas, né? Então, a gente fala que um catalisador biológico é uma enzima. Então, se você ouvir falar na literatura ou em outras videoaulas, o que é um catalisador biológico? É uma enzima. Uma enzima a definição de uma enzima, ela ser uma catalisadora biológica, certo? Então, esse gráfico aqui mostra a velocidade da reação. Ou seja, uma reação ela acontece de maneira um pouco mais rápida e com energia de ativação menor, tá vendo? Ela precisa de menos energia para acontecer. Então, é uma economia de energia que acontece quando você usa o catalisador. Então, essa reação aqui em vermelho é a reação não catalisada. Veja quanto, né, esse EA significa energia de ativação, que a gente já vai falar sobre energia de ativação propriamente, né? E veja que esse EA essa energia de ativação do vermelho é bem maior, então precisa de mais energia para que esses reagentes gerem o produto, para que essa reação aconteça. Na reação catalisada, menos energia de ativação e a reação pode ocorrer mais rapidamente. Para quem não lembra como acontece uma reação química, né? As moléculas se aproximam. Vamos dizer que você quer formar o ácido iodrítico. Então, o ácido iodrítico, você vai precisar de 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de iodo. E são 2, tá? Para deixar claro que eu sou péssima em escrever nesses negócios. Então, para que uma reação química aconteça, essas 2 moléculas, se aproximam com certa velocidade. Então, vamos pensar microscopicamente que elas estão se aproximando com uma certa velocidade. Essa velocidade deve ser intensa o suficiente para que ocorra um choque, né? E fragilize a ligação e formem um produto, ou seja, que fragilize essa ligação aqui do hidrogênio com ele mesmo, né, com outro átomo de hidrogênio, e a mesma coisa aconteça com o iodo, né, que fragilize a ligação iodo do átomo de um iodo com o átomo de outro iodo. Esse choque acontecendo faz com que forme uma substância. Aqui eu coloquei como exemplo o ácido iodrítico, mas isso é o princípio de toda reação química. E o catalisador ajuda que esse choque, que essa energia de ativação que é usada aqui para esse choque seja menor do que realmente é. Então, vamos lá. O que é energia de ativação? A gente falou tanto de energia de ativação, mas o que é essa danada? Energia de ativação é a energia mínima para que a reação química ocorra, ou seja, é uma intensidade mínima necessária para que se garanta a reação. Então, vamos imaginar o seguinte. Se você tem muitas moléculas e essas moléculas têm velocidades diferenciadas, sei lá, tem molécula de água, molécula de oxigênio, do hidrogênio, de tudo, de todas essas moléculas vão ter uma velocidade diferente e elas se distribuem de maneiras diferentes, né? Além de ter velocidade diferenciada, essas moléculas têm bastante energia. Algumas e outras têm pouca energia. No exemplo, você mora com 2 pessoas, vamos dizer que essas 2 pessoas são 2 moléculas orgânicas e
se você observar, essas duas pessoas que você mora são completamente diferentes. Elas têm energias diferentes, elas têm velocidade diferente para encarar as coisas, né? Para fazer os serviços, sei lá, domésticos. Agora que a gente tá na pandemia, tanta gente em casa. Então, elas têm velocidade diferente, energia diferente para fazer uma mesma tarefa. E isso acontece com as moléculas químicas, né? A maioria das moléculas tem uma energia intermediária. Então, não é nem alta nem baixa. Nem baixa é dada pela sua velocidade, pelo seu movimento desordenado, pela solução que ela se encontra. Então, vamos dizer que você fez uma solução no laboratório. As moléculas vão reagir em velocidade e em energias diferentes. E também um sistema, né? Um sistema que você montar um sistema químico, sei lá, num BEC, qualquer coisa, qualquer tipo de sistema que você montar, essas moléculas vão ter velocidades diferentes. Algumas moléculas têm energia necessária para reagir. Elas não precisam ser catalisadas, certo? Elas têm uma energia necessária para reagir. Elas têm condições de fazer o choque, porque esse choque, né, que eu expliquei anteriormente, elas têm a intensidade desse choque que eu falei anteriormente nessa reação aqui, né, para que esse reagente se ligue, essa reação aconteça e forme esse produto. Então, tudo isso a molécula pode ter sozinha, e essa energia mínima que é necessária para que essa molécula faça essa reação é a energia de ativação. Então, voltando aí a rever esse gráfico, o que é que esse gráfico nos diz? Então, gente, vocês não enlouqueceram, eu que mudei realmente o gráfico, que eu tinha colocado o gráfico errado, desculpem. Esse gráfico, analisando esse gráfico, a gente tem aí a energia dos reagentes, ó, e a energia dos produtos, tá vendo? Então, se você analisar esse gráfico, você vai ver que essa curva em vermelho é a curva que não tem enzima nessa reação, não está acontecendo essa enzima. Então, precisa de muito mais energia de ativação. Então, as moléculas começam a fazer a reação, né? As moléculas conseguem fazer a reação, mas precisam de muito mais energia de ativação. Essa curva em vermelho mostra uma reação que não tem uma enzima. Então, ela só vai começar essa reação, ó. Ela só vai começar aqui. Então, as moléculas com velocidades diferentes, como eu já falei anteriormente, com energias diferentes, vão tentar fazer essa reação acontecer. Mas essa reação só vai acontecer mesmo quando ela atingir esse pico aqui, ó. Certo? E assim, atingir o pico, fez algumas reações, elas já vão decaindo, né? Elas já vão, o resto das moléculas não vão conseguir mais fazer essa reação. Observa esse azul, que são as reações que têm catalisadores e tem vários picos. Por que disso? Porque a reação começa a acontecer, ó. Nesse pico a reação já está acontecendo. É esse nível de energia de ativação que ela precisa para a reação acontecer. As moléculas precisam. E por que elas baixam? Por quê? Porque acontece o decaimento da reação. Mas aí as próprias moléculas, outras moléculas começam a pegar a energia daquelas moléculas que já fizeram a reação e começam a aumentar novamente a energia de ativação e começa a fazer novas reações. Por isso esses vários picos, porque uma molécula catalisada, ela consegue fazer a reação e ela ainda tem energia, porque ela não está decaindo. Então, outras moléculas pegam essa energia, aplicam essa energia e conseguem fazer a reação acontecer. Os reagentes têm mais energia que os produtos, tá certo? É basicamente isso. Então, vamos lá, vamos falar do sítio ativo. O sítio ativo de uma enzima é essa partezinha aqui da enzima, essa boquinha da enzima, certo? Isso aqui é uma enzima, essa boquinha é o sítio ativo e isso aqui é um substrato,
certo? De uma maneira bem lúdica aí, para ninguém reclamar. As enzimas, elas têm locais específicos, elas têm uma especificidade. É assim que chama? É assim que fala. Elas têm uma especificidade. As enzimas, elas têm locais na molécula proteica que tem atividade catalítica. Esse local é chamado de sítio ativo, porque é aí que a reação acontece. Então, toda enzima tem o seu sítio ativo que vai fazer com que o substrato tenha afinidade, o substrato esse em azul aí, com esse local, e, portanto, ele se liga a esse local com facilidade, formando do complexo enzima-substrato e depois originando a enzima e os produtos. Esse sistema é o sistema chave-fechadura, ou seja, é aquele sistema igual a sua chave de casa. A sua chave só abre a sua porta porque aquela chave é feita para aquela fechadura. Mas nas enzimas, elas aceitam também chaves semelhantes, vamos dizer assim, que seja semelhante ao substrato, ou seja, substrato que sejam semelhantes ao substrato original, elas também aceitam. Igual sua chave. Tem chave sua que abre a porta de todos os quartos. Ela é específica para a porta do primeiro quarto, mas ela abre até o quinto quarto da sua casa, que você é rico, você tem uma mansão, né? Então, falando ainda, sendo mais específico, a primeira etapa é a especificidade da enzima, né? Esse aqui é uma enzima, esse aqui é o sítio ativo e esse é o substrato, certo? O azul, esse é azul, não, esse é verde, né? Esse em azul é a enzima, com essa boquinha aqui, né? É o sítio ativo, e esse em azul não, em vermelho. E esse em vermelho é o substrato, certo? Então, a primeira etapa é a enzima ter especificidade com o substrato e o sítio ativo, ou seja, essa enzima aqui reconhecer, poxa, essa realmente, esse substrato realmente encaixa no meu sítio ativo. Então, elas são bem específicas, elas são exigentes, vamos dizer assim. A segunda etapa é que o substrato se liga, o que vai acontecer daqui a pouco, né? Se liga ao sítio ativo e aí ocorre a reação. Então, agora ele vai se ligar, ó, ele se encaixando aí, e vai ocorrer a reação com a menor energia de ativação, né? Para ser uma maneira de economizar energia. E aí, a terceira etapa que vai acontecer agora é a etapa da formação do produto. Formou o produto, normalmente forma esses dois produtos diferentes. Então, o substrato vai originar o produto, a enzima é regenerada, ou seja, veja que ele forma dois produtos, mas a enzima sai de boa. Por que ela sai de boa? Porque ela vai formar outra, ela vai se encaixar em outra. Então, ela vai ser reutilizada com a nova reação enzimática. Então, ela se ligou com você. Então, não existe uma relação monogâmica na enzima. A enzima, ela vai se ligar com quem ela tiver especificidade. Então, com quem o sítio ativo dela tiver conexão, né? Ligação, aceitação com o sítio ativo. Então, o sítio ativo, esse em vermelho, também pode ser chamado de catalítico. Ele tem afinidade pelo substrato e é específico a esse substrato. Ou também há um dado, agrupamento com características espaciais semelhantes. Ele também faz essa ligação. Afeta a atividade enzimática. A gente já meio que falou antes. Então, uma das principais coisas que afetam, né? As principais características que afetam, um dos principais efeitos que afetam a atividade enzimática é o pH. O pH afeta o estado iônico da enzima e, frequentemente, também o do substrato, como diz aqui. Mas é importante falar que, deixa eu pegar aqui, que se você lembra de
reações orgânicas, e se você lembra da estrutura da proteína, a proteína ela tem partes de grupo R. E grupo R, eles gostam de receber prótons. Então, quando você diminui o pH, adiciona mais prótons, adiciona mais prótons, vai protonar e vai dar esses prótons ao grupo R. Se você aumentar o pH, por exemplo, pode então fazer com que os radicais do grupo R doem prótons. Então, vai funcionar meio como um ácido de Bronsted-Lowry. Ou seja, resumindo, né, para ficar mais claro, se você diminuir o pH, você vai adicionar prótons ao grupo R, né? Se você aumentar o pH, você vai fazer com que os radicais do grupo R doem prótons. Então, aquele próton que ele recebeu, ele vai doar. Então, é o conceito de ácido e base que acontece aí na atividade enzimática. Analisando aqui esse gráfico, essa curva quer dizer que esse pH aqui, tem aqui escrito, mas eu gostei de reforçar, é o pH ótimo, ou seja, a atividade enzimática vai acontecer aqui, ó. Vai ser o pH perfeito dessa atividade acontecer. Aqui ela está tentando acontecer e aqui ela já não vai acontecer de jeito nenhum, porque o pH já passou do ótimo. Então, ela não vai mais produzir atividade enzimática. Aqui ela vai tentar, aqui ela já está sem esperança, vamos dizer aqui, assim. E aqui nessa curva, o pH é ótimo. Então, aí, enzimas diferentes no organismo, né? E o seu pH ótimo. Então, se eu pegar aqui a pepsina, que a pepsina é a mais famosa, porque a enzima que está no nosso estômago, então veja, o nosso estômago é bastante ácido. Então, o pH ótimo dessa enzima, para ela ter energia, para ela conseguir fazer sua atividade enzimática, é 1,5. Então, outra coisa que afeta a atividade enzimática é a temperatura. E a temperatura altera, né? Temperatura. Então, a temperatura altera a fórmula da molécula da proteína, ou seja, altera as interações hidrofóbicas. Então, por exemplo, você tem uma enzima X, então você alterou a temperatura, então você vai alterar a forma dessa molécula. Isso vai fazer com que esse sítio ativo seja específico ou não ao substrato. Se você altera a estrutura da sua molécula, você vai alterar a afinidade. Então, se seu corpo, sei lá, aumentou, normalmente nossa temperatura ótima, né, é de 33 a 35 graus. Se você aumenta ou diminui, as enzimas vão estar aí trabalhando para restabelecer, porque senão elas vão mudar a sua estrutura e vai alterar na atividade, na afinidade, na verdade, né, do sítio específico, do sítio ativo e do substrato. Uma coisa bem interessante é que o nosso corpo, né, a nossa temperatura corporal, se é menos, a gente pode entrar no estado de hipotermia, se é mais, a gente fica febril, né? A febre é um exemplo de desnaturação da proteína e também dessa atividade enzimática. Quando a temperatura está abaixo de 31, 30, você já considera que o corpo está em estado de hipotermia. E se for muito alto, às vezes, quase sempre o seu corpo fica febril, porque seu corpo está tentando te avisar que está algo acontecendo de errado, está tentando te defender, os seus anticorpos estão tentando te defender e avisando, olha, tem uma coisa errada aqui no seu sistema, entrou um negócio errado aqui no seu sistema. E quando altera demais, né, aumenta demais, aí começa a prejudicar, porque vai alterar toda proteína, enzima e tudo mais. Então, quando, por exemplo, a nossa temperatura está ótima, que está tudo funcionando direitinho, de 33 a 35 graus Celsius, que é nesse pico aqui. Então, a classe das enzimas. Como a enzima é classificada, né? Essas
classes, ela tem a ver com a função das reações que elas catalisam. Qual é a reação que ela vai fazer? Qual é a reação que ela vai catalisar? Aqui, por exemplo, é uma reação de oxidorredução, porque ela pega um hidrogênio de um substrato, transfere para outro. Quando a doação do hidrogênio junto com prótons e elétrons acontece, isso acaba sendo uma reação de oxidorredução. Na transferase, o que acontece é que esse X que está no A passa para o B e então transfere o agrupamento da molécula. Transfere o agrupamento do A para B. Essa transferência faz com que a molécula, a enzima, seja da classe de transferase. A hidrolase adiciona água e por aí vai. A ligase, que catalisa reações de junção, liase, que é a quebra da molécula e tudo mais. Então, enzimas podem ser formadas unicamente por cadeias polipeptídicas para serem funcionais, ou também elas podem adicionar algum componente químico, que é o que a gente vai falar agora. Os cofatores, por exemplo, eles têm alguns componentes químicos que ajudam as enzimas a ser sintetizadas pelas nossas células, fazendo com que ela seja funcional, né? O principal objetivo. Então, esses componentes químicos são íons ferro, magnésio, cobre, manganês, zinco, cálcio, potássio e por aí vai. Quando as moléculas estão ligadas a estruturas proteicas, elas são chamadas de coenzimas. Sem essas moléculas orgânicas, elas não funcionam, essa enzima não funciona na sua catálise. A holoenzima é uma enzima ativa com seu íon, cofator, coenzima, ou seja, quando tudo está uma enzima inteira. Essa enzima tem íons, tem componente orgânico, tem tudo. Aqui ela tem íons, aqui ela tem molécula orgânica, aqui ela tem tudo. Já a apoenzima, ela não tem nem íons, nem a parte da molécula orgânica, ela só tem a parte proteica. Uma coisa interessante das coenzimas é que a maioria transporta grupos aldeídos e esses grupos aldeídos, né, que são a parte da molécula orgânica, tem nas vitaminas B, B1, B2 e por aí vai. Por último, mas não menos importante, temos o zinco homogêneo, que é a enzima que pode ser sintetizada na molécula sem ela estar ativa e ser modificada fora da célula. Então, imagina que você ingeriu aí, imagina as enzimas digestivas. Elas estão em sua forma ativa. Elas digeririam a própria célula. Então, elas iam digerir a própria célula facilmente. E elas iam digerir onde elas estão sintetizadas. Então, normalmente, essas enzimas que são inativas, elas sofrem alguma modificação para se ativarem. E essa modificação é feita fora da célula. A gente tem a pepsina, que a gente já falou, que é uma enzima digestiva. Ela é excretada na célula, na parede do estômago, e lá no órgão, ela que começa a fazer a reação acontecer, certo? A atividade enzimática acontecer. Para ficar mais claro, vamos pensar assim. Se uma pessoa... por que a gente não come a insulina, né? Quem tem problema de diabetes? Porque se ela fosse digerida, se ela fosse passar pela digestão, a insulina, ia só restar aminoácidos. E a gente precisa de todas as moléculas da insulina. Então, a insulina ela é injetada para que a reação aconteça mais rapidamente e na maneira certa, no local certo, no pâncreas, tudo direitinho, certinho, sem nenhum problema. Se você fosse comer, ela ia ainda passar pela digestão, né? A insulina ia passar pela digestão. O zinco homogêneo é importante porque ele faz com que a enzima possa trabalhar, vamos dizer assim, no local certo, possa ser sintetizada na célula certa, certo?